Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Estamos estudando a lição A Ressurreição de Jesus. Estamos vendo algumas atitudes de pessoas que estavam ligadas a Jesus Cristo. Ontem nós vimos a atitude do amor fraternal de Maria Madalena por Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver que os discípulos estavam trancados dentro de uma casa. Então nós vamos ver a porta trancada dos discípulos. João capítulo 20, verso 19 ao verso 23. O que representa os discípulos? Se nós olharmos, nós vamos ver que os discípulos eram a igreja de Jesus. Ou seja, foram pessoas escolhidas por ele para seguir a ele, ver os testemunhos, os ensinos, aprender com Jesus o que iriam falar após a sua morte e ressurreição. Então, os discípulos, eles representam a igreja. E assim como os discípulos, existem igrejas com portas fechadas e existem igrejas também com portas abertas. O que caracteriza uma igreja, se ela é porta fechada ou porta aberta? É o seu compromisso com a obra de Deus. Ela deve estar com a sua porta aberta para o mundo, para testemunhar ao mundo. Testemunhar o quê? Testemunhar a Cristo Jesus. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum pastor ou líder de igreja tem o poder da salvação. Toda igreja, todo líder religioso deve apontar para Cristo Jesus. É Ele que é o Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando nós olhamos para a igreja de Cristo Jesus, ela não tem denominação. Ela não é evangélica, não é católica, não é espírita. Quando nós olhamos para a igreja de Jesus, nós olhamos para aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Aqueles que creram em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Estes fazem parte da igreja de Cristo. Então, todos eles estão espalhados. Precisam entender e compreender que Jesus é o único caminho, é a única verdade e é o único que tem a vida eterna para nos dar. Quem vai a Cristo Jesus é salvo. Então, nós vamos ver que a igreja de Cristo Jesus, ela tem que estar com a porta aberta para levar o evangelho de Cristo, testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Então, por que as portas estavam trancadas? Por que os discípulos que representam a igreja, naquele momento, estavam com as portas fechadas? Em João capítulo 20, verso 19, diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, no domingo, e cerrada as portas onde os discípulos, as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e se pôs-se no meio e disse-lhe: a paz seja convosco. Então você vê que Jesus, ele morreu na sexta-feira, foi sepultado, passou-se o sábado, no primeiro dia da semana, logo pela manhã, ele ressuscita. Agora já está à tarde do primeiro dia, do domingo. Eles estavam com as portas cerradas, aonde estavam ajuntados os discípulos. E ali chegou Jesus. Então, por que as portas estavam trancadas? No dia da ressurreição, dia de alegria, dia de festa, as portas deveriam estar escancaradas para apontar que Cristo ressuscitou. Mas qual é a causa que fizeram que os discípulos estivessem trancados ali naquela casa? No dia da ressurreição de Jesus, seus discípulos estavam de portas trancadas. Mas por quê? O texto nos responde. Ele diz para nós que, primeiro, as portas estavam trancadas por causa do medo. Os discípulos estavam com medo dos judeus e dos romanos. Dos judeus por quê? Porque eles perseguiram a Jesus até matá-lo e crucificá-lo. E dos romanos porque eles eram seguidores
também de Cristo Jesus. Então eles trancaram as portas porque ficaram com medo dos romanos virem, achando que eles haviam roubado o corpo de Jesus. O medo pode causar duas reações. Primeiro, pode causar paralisia, tormentos e desmaios. E a outra atitude é buscarmos a Deus, como nós podemos ver no texto de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Se eles estavam com medo, era o momento de buscar a Deus. Era o momento de estar clamando e jejuando diante do Senhor. E não trancados, com medos, temerosos. Segundo, as portas estavam trancadas por causa da ausência de Jesus. Jesus estava ausente. Por isso as portas estavam trancadas. Mas não foi a primeira vez que os discípulos sentiram medo. Houve um momento da história deles que Jesus e os discípulos estavam no barco e Jesus dormindo. E veio uma grande tempestade. Jesus estava ali. Jesus não estava ausente. Jesus estava presente. E mesmo assim, o coração deles estavam trancados por causa do medo. Então, irmãos, as portas estavam trancadas por causa da ausência de Jesus. Sem a presença e a companhia de Jesus, nada podemos fazer. Para os discípulos, Jesus morreu e tudo estava acabado. Então, se Jesus estava presente, eles tiveram medo. Agora, com a ausência de Jesus, estavam com medo novamente que precisava acontecer mais. Então, eles acharam que Jesus morreu, tudo estava acabado. Mas a palavra de Deus diz que em Lucas 24:11, quando as mulheres foram lá e relataram para eles que Jesus havia ressuscitado, eles dizem, tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditavam nelas. Eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Jesus estava presente, Jesus estava ali. Bastava eles crerem. Quando você olha o relato de Lucas 24, você vê os discípulos no caminho de Emaús, Jesus andando com eles, e eles não conseguiram enxergar a Jesus, a ver que era Jesus que estava ao seu lado. Então, sem a presença e a companhia de Jesus, nós não podemos fazer. Para os discípulos, Jesus morreu e tudo estava acabado. Não estava. Jesus havia ressuscitado e eles não acreditaram em Jesus. Terceiro, as portas estavam trancadas porque eles estavam em guerra psicológica, em guerra espiritual. Não fazia sentido o que estava acontecendo. Jesus disse que ia aparecer, até agora nada. Então eles estavam com medo, eles estavam cheios de insegurança. O medo, a falta de Jesus lhe causaram insegurança e intranquilidade. O coração deles estava corroído, indeciso, cheio de dúvidas e não sabiam o que fazer e nem para onde ir. Então eles estavam cheios de uma guerra mental. E agora o que vai acontecer? A cabeça a mil, psicológico a mil, incertezas e mais incertezas, uma guerra dentro de si. Em Lucas 24:38 mostra isso, mas ele diz, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Jesus viu, quando chegou ali, que viu eles, viu o que estava acontecendo na sua mente, no seu coração, na vida deles. Que eles estavam em guerra, eles estavam perturbados. Então eles estavam trancados porque estavam com medo, porque Jesus não estava ali e porque eles estavam em guerra espiritual e psicológica. Mas Jesus aparece ali e a presença de Jesus é curadora. Por quê? Jesus toma 3 atitudes para curá-los. Primeiro, em João capítulo 20, verso 19, no finalzinho do versículo 19, diz assim,
pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. No original, shalom, paz seja convosco. Jesus pôs-se no meio deles, ele é o centro da vida da sua igreja, é o centro da vida dos discípulos, é o centro da nossa vida. Ele se revela como corpo ressuscitado, tangível e transcendente à matéria física. Estava tudo trancado e Jesus se aparece ali, nada o detém. Por quê? Porque ele tem o corpo ressuscitado, transformado. Mas ele se põe ali, um corpo tangível, ele mostra, olha aqui minhas chagas, olha aqui o meu lado, as cicatrizes do que me ocorreu. Então, a primeira coisa que Jesus faz é estar no meio deles, se colocar no meio deles. A segunda atitude, Jesus lhe transmite a sua paz. Eles estavam intranquilos e inseguros. E as primeiras palavras ditas por Jesus foi: paz seja convosco, shalom. Eu lhes dou a minha paz. Né? E o texto de Filipenses capítulo 4, verso 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando ele diz, a paz esteja convosco, esta paz que excede todo entendimento, invade a mente e o coração dos discípulos, trazendo alegria, trazendo segurança, trazendo tranquilidade. Todo medo, toda ausência foi-se embora, porque Jesus estava ali com eles agora. Então, essa é a segunda atitude. Jesus transmite a sua paz. Terceiro, Jesus lhes revela ser o Cristo ressuscitado. Em João capítulo 20, verso 20, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus lhe mostra as cicatrizes da crucificação. Eles estavam tristes, mas a tristeza se converteu em alegria. E a alegria da ressurreição de Jesus é indestrutível. Ninguém pode tirar de nosso coração. João 16, 22 fala isso, que a alegria que o Senhor nos dá, ela é permanente, ela é duradoura, ela é eterna. Ninguém pode arrebatar isso do nosso coração, por isso ela é indestrutível. Por que Jesus quer sua igreja com portas abertas? Por que Jesus quer que você e eu estejam com as nossas vidas abertas? Nós vamos relatar algumas coisas. Ele quer que a sua igreja de portas abertas para acolher os pecadores. Por isso ele faz três coisas. Ele quer que nós venhamos a fazer discípulos, a acolher pessoas que estão machucadas, feridas, cansadas, sobrecarregadas e levá-las até Cristo para serem restauradas. Não é a igreja, não sou eu, mas é Cristo quem restaura, quem edifica, quem fortalece. Por isso que ele diz lá em Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então Jesus ele quer que as igrejas estejam às portas abertas para acolher o pecador, para que eles possam se sentir acolhidos, fortalecidos e amados pelo amor de Deus. Então, ele comissiona a igreja. Em João capítulo 20, verso 21, disse depois Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deus enviou Cristo para nos resgatar, e agora Ele está nos enviando para fazer discípulos, para que Cristo possa resgatar outros que estão distantes da presença dEle. Então Ele fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos enviei. A missão da igreja é uma continuidade da missão de Jesus, de buscar o perdido, de levar até Cristo, para Cristo salvar de todo pecado, de todo mal, das garras do inimigo. Então o papel da igreja é um papel missionário, um papel de levar a missão, levar o evangelho de Cristo Jesus. A missão de salvar é Cristo. A missão da igreja é falar a respeito de Cristo. Segundo,
ele capacita a igreja com o Espírito Santo. João 20, verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Esta palavra, ela veio se cumprir. Esse ato de Jesus se concretizou em Atos 2, de 1 a 4, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre os discípulos ali. E assim, eles foram capacitados para cumprir a missão de Cristo Jesus, para cumprir a missão de levar a palavra de arrependimento, de restauração, de cura, no nome de Cristo Jesus. Então, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus, que foi derramado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que era uma promessa lá do profeta Joel, que se cumpriu em Atos 2. E terceiro, ele autoriza a igreja de levar a mensagem do perdão divino. João capítulo 20, verso 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum líder religioso tem poder para perdoar pecados. Nós levamos a mensagem do perdão. Arrependei-vos e sejam perdoados os vossos pecados. Mas somente Cristo Jesus, somente Deus, tem toda a autoridade e todo o poder para perdoar pecados. Quem diz isso? Marcos capítulo 2, verso 7. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Jesus ele pergunta para os escribas e fariseus ou os religiosos da época. Qual é mais fácil? Levanta e anda ou estão perdoados os teus pecados? E eles ficaram em dúvida. Se nós falamos, é mais fácil dizer levanta e anda, Jesus iria falar para eles, então por que vocês não curaram o paralítico? Mas se nós falarmos que o mais fácil é perdoar pecados, se só Deus pode perdoar pecados, eles não tinham essa autoridade. Aí Jesus responde, para mostrar que eu tenho tanta autoridade para curar como para perdoar pecados, ele diz ao paralítico, levanta e anda, os teus pecados estão perdoados. Então, somente Deus pode perdoar pecados. Nós temos a mensagem do perdão, que é Cristo Jesus. Ele nos perdoa, Ele nos justifica de todo pecado. Mas quem perdoa e quem justifica, somente Cristo e o próprio Deus. E em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, somente Cristo Jesus tem poder para nos purificar e nos perdoar de todos os pecados. No verso de número 7, do mesmo capítulo de 1 João fala, e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Queridos, nós temos a mensagem do perdão, que é Cristo Jesus. Mas quem perdoa é Cristo Jesus. Nós falamos a respeito do perdão, mas quem perdoa somente Cristo Jesus. Se você confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Se eu confesso os meus pecados, Deus é fiel e justo para me lavar e me purificar e me perdoar de todos os pecados. Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 1, ele fala sobre isso dizendo, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. A palavra justificado significa os nossos pecados estão justificados em Cristo Jesus. Os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Em Romanos 8, verso 1, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. O que nós aprendemos hoje?
que nós não podemos estar com as portas trancadas como os discípulos ficaram. Os discípulos representam as igrejas, a igreja de Cristo Jesus. Por que as portas estavam trancadas? Porque eles estavam com medo, Jesus estava ausente, né? E eles também estavam em guerra entre si. O que vão fazer? Estavam com a mente toda perturbada. A presença de Jesus cura a vida dos discípulos, a mente dos discípulos. E ele comissiona os discípulos a fazer discípulos, a pregar o evangelho, a levar a mensagem do perdão e da justificação dos pecados em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amanhã nós vamos ver a última atitude com relação à ressurreição de Jesus. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Que também possamos estar com as nossas vidas, ó Pai, certos que somos perdoados em Cristo Jesus. Que nós não precisamos ter medo, mas confiar que o Senhor está nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo perigo, de todo mal e nos perdoando de todo pecado. Aplica esta palavra em cada coração para que possam entender e compreender que só em Cristo Jesus nós somos salvos, perdoados, justificados de todo mal e de todo pecado. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos. Abre as portas para os desempregados. Coloque a tua mão restauradora sobre os casamentos, ó Pai. Reaviva, Senhor Deus, a chama do amor. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus, amado e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.